bem, depois de 2 anos fora do ar, o Casos de Família voltou à programação do SBT na segunda-feira, 28 de julho, 15 para as 3 da tarde, comandado mais uma vez por Cristina Rocha. Mas o que era para ser um retorno triunfal acabou virando motivo de preocupação nos bastidores do SBT. Isso porque a atração registrou apenas 2,9 de média e teve um pico de 3,6 e alcançou 6% de participação entre os televisores ligados. Um desempenho muito abaixo do que o próprio canal alcançava com a reprise de A Usurpadora, que girava entre 3 e 4 pontos. Com isso, o SBT ficou em terceiro lugar no ranking aí das TVs abertas, atrás da Globo, que marcou 12,8, e da Record, que conquistou 5,2 no mesmo horário. A Band, que também disputa à tarde, marcou apenas 0,9. Essa nova fase do Casos manteve o foco em conflitos familiares, mas agora com o visual totalmente reformulado e aposta em maior interação com a plateia, e entre as modificações está a divisão do cenário em 3 ambientes. Também teve a inclusão de uma nova abertura em ritmo de samba e também o envolvimento em tempo real ali do público presente. Uma das novidades foi a presença de nomes conhecidos ali pelo público em alguns conflitos, alguns famosos, como foi o caso da estreia da família Minerato, que esteve, convidada ali participando. Mas a escolha das convidadas não agradou todo mundo, porque a Ana Paula Minerato, foi acusada de racismo, recentemente, aí, no anterior, na verdade, em um caso grave, e inclusive na época ela foi bastante cancelada, foi demitida da Band FM, que ela fazia programa lá. Então gerou muitos comentários negativos essa participação dela. Ao mesmo tempo, alguns espectadores celebraram o retorno da atração, relembrando o estilo polêmico e o tom exagerado que sempre marcou aí o programa. Frases como "esse Casos de Família tá um pouco forçado" circularam aí ao lado de outras como "eu adoro essa bagunça", mostrando aí a divisão de opinião, entre gente que gostou e gente que odiou. Cristina, em uma entrevista concebida antes da estreia, disse saber que a missão de reconquistar a audiência não vai ser fácil, mas afirmou ter confiança de que o público do SBT vai retornar com o tempo. Ela também comentou sobre as acusações, que sempre ocorreram de que o programa teria roteiros combinados, dizendo que nunca houve esse tipo de orientação, embora em alguns casos a verdade dos convidados tenha sido posta aí em dúvida. A Cristina destacou ainda o esforço da equipe, dizendo que os estagiários ali trabalham muito para poder encontrar histórias ali, chegando até aí em comunidades difíceis, para poder garantir conteúdos relevantes. O Casos de Família foi exibido durante 18 anos até 2023, somando mais de 7.000 episódios e se tornando um dos programas mais longevos do SBT. Ao longo dos anos, abordou temas como infidelidade, violência doméstica, conflitos entre pais e filhos e abandono, sempre com aquele estilo teatral e o tom passional de seus participantes. Agora, de volta, no cenário mais competitivo, numa tarde disputada por programas populares, jornalísticos, o canal tem que apostar forte para poder recuperar o fôlego do formato. Os números iniciais não foram os desejados, mas há uma expectativa de crescimento, dependendo também, claro, ao longo do tempo, da receptividade dos novos convidados. Inclusive, na terça-feira, no programa seguinte, quem participou foi o Latino. E aí parece que na quarta participou a Cariúcha do programa, Então, cada programa vai ter a participação de um artista. Então isso é interessante, porque no 2023, quando o programa já estava perto de ser encerrado, porque o SBT estava pensando nessa possibilidade de encerrar o programa e tal, naquele momento estava tendo muitas modificações de horário, O Silvio ainda estava comandando a programação, 2023, ele morreu no ano seguinte, já estava recebendo convidados naquele momento. Naquele momento ali, aí ele foi encerrado porque alegaram que estava em baixa e queriam dar um descanso, mas a gente sabia que era por conta da baixa audiência. Muitos usuários na internet ironizaram as cenas, dizendo que
ficaram contentes, né? Estavam sentindo saudade desse clima caótico do programa. A participação de influenciadores e nomes famosos é vista como uma tentativa de conectar o velho formato com novas formas aí de consumo. O SBT tem consciência de que os hábitos de audiência mudaram e que é preciso aí reinventar sem perder sua essência. Nos próximos episódios, a estratégia vai ser testada de forma mais clara, com temas ainda mais polêmicos e nomes mais fortes no elenco aí de convidados. A direção aposta na participação do público tanto na plateia quanto também nas redes sociais, para poder trazer de volta aí o debate que o programa sempre gerou. Embora a linguagem continue popular e direta, a equipe promete, de certa forma, mais cuidado na escolha das pautas para poder evitar repercussões negativas como a que teve na estreia. O SBT está monitorando os resultados da semana aí, enfim, sabendo que a reconstrução do Ibope é um processo lento. A volta do Casos marca um momento aí de risco e também, claro, de ousadia do SBT, que está apostando em um formato que é tanto querido aí pelo público quanto também pela crítica, né? Porque é um programa que remete o SBT raiz. E dizem algumas pessoas que vai mudar de horário. Essa faixa aí das 15h45 parece que não desceu muito bem não, nem pela própria Cristina, mas a gente vai falar disso daqui a pouco. Mas enfim, Cristina se mostra disposta a enfrentar os desafios e a entrar no jogo novamente. O clima nos bastidores é de expectativa e, claro, muito alerta, mas também de muita fé na força de uma marca que ainda ressona, né, no imaginário do público brasileiro. Logo após a primeira exibição do programa, a internet foi tomada aí por vários comentários de todos os lados, com o público fazendo questão, né, de apontar cada detalhe que viu ali no programa. E a verdade é que a recepção, como eu disse, foi mista entre os que ficaram muito entusiasmados com o retorno e os que se mostraram um pouco céticos ou até um pouco frustrados com a nova versão. Muita gente, principalmente no X, né, e no Instagram, destacou o novo cenário, né, que foi considerado um dos pontos altos dessa reestreia. Muita gente elogiou a beleza do espaço, a iluminação. Alguns criticaram a questão da cor, né, esse tom vinho que não ficou muito interessante, mas a estrutura ficou muito legal da nova casa. Um usuário chegou a comentar que essa nova fase, esse novo estúdio do programa ficou lindo e melhor do que de outros programas, como o Domingo Legal, e que também até esse programa merecia uma renovação no seu estúdio. Outro comentário bem-humorado chamou o novo ambiente de, abre aspas, uma mansão casa de família, fecha aspas, fazendo referência às dimensões do estúdio em relação ao antigo, dizendo que parece uma mansão. E até alguns disseram que lembra de novela mexicana o cenário. Alguns internautas, porém, foram além da estrutura e começaram também a avaliar o conteúdo, apontando que a escolha das subcelebridades convidadas para a estreia não foi a mais acertada. E muitos acharam também forçada a participação da família Minerato. Uma pessoa chegou a dizer que escolheram as subcelebridades erradas para que o programa aí, que retornava, né, estava voltando após 2 anos. Também teve um encontro entre Cristina Rocha e Araci, né, da Top Term, que foi lembrado aí com ironia e muito entusiasmo, sendo tratado como o reencontro do século por um internauta que demonstra que mesmo com críticas o programa consegue aí gerar momentos memoráveis. Outro detalhe que foi notado foi a utilização de poltronas já vistas no Fofocalizando, o que levou alguns a apontarem possível reaproveitamento de cenografia e gastos economizados, algo que acabou aí rendendo piadas nas redes sociais. Isso sempre aconteceu, né, de ficar reaproveitando aí as poltronas. Houve quem encarasse isso como um toque de entretenimento de qualidade, com comentários engraçados e também, claro, irônicos sobre a bagunça organizada que o programa sempre representou. Outras pessoas foram diretas e simplesmente postaram que o cenário estava lindo, mostrando que, independentemente do conteúdo, a embalagem visual conseguiu aí impactar.
No Instagram, o SBT chegou a publicar um vídeo com alguns trechos do programa e a repercussão, olha, foi imediata, com internautas reagindo de forma direta e muitas vezes impulsiva, dizendo coisas assim: "Pô, Cristina voltou? Eu não sabia, vou assistir amanhã", mostrando que a figura, né, da apresentadora tem força junto ao público. E ela disse que muitas pessoas, quando o programa estava fora do ar, achavam que o programa ainda estava sendo exibido, né? E em contrapartida, outros simplesmente reagiram aí de maneira como tipo assim: "Ah, misericórdia", ou até mesmo com indignação, com algumas cenas ou até convidados exibidos. Outros comentários foram ainda mais premonitórios, como o de uma internauta que disse: "Foi só o primeiro dia, imagino que vai vir", reforçando a expectativa de que o programa vai aumentar, sem dúvida alguma, o nível aí de barracos nas próximas semanas. Nesse cenário, a curiosidade fica em saber como que o SBT vai ajustar os próximos episódios. Se vai ou usar mais ou vai buscar um tom mais equilibrado, né? Porque a raiz do caso é os barracos. O programa é icônico pelas baixarias, né? O retorno do Casos de Família no lugar aí da novela A Usurpadora foi uma mudança significativa aí na grade do SBT, mas o impacto inicial ainda foi fraco, indicando que a emissora vai ter que investir muito mais para poder conquistar aí e manter a sua audiência. Os primeiros dias mostram que o caminho é desafiador, mas não é impossível. Se o canal conseguir adaptar o programa às exigências do telespectador moderno, ainda há chances de o Casos de Família aí voltar a ser, de certa forma, dentro das proporções, um sucesso. Porém, essa reconquista vai depender de muitos fatores, como eu falei, inovação, escolha de convidados, interatividade, a capacidade de escutar os espectadores. Então esse retorno aí foi uma aposta muito importante de resgate, né, das raízes, mas ainda precisa ser provada. O canal está no momento de transição e tem que fazer escolhas inteligentes para poder não perder aí mais território, mais do que já está perdendo no mercado. Essa é a realidade aí do SBT esse ano. E o Casos, embora tenha histórico, né, um histórico muito forte, vai ter que se reinventar para poder sobreviver e crescer aí no novo cenário aí da mídia audiovisual no Brasil. A Cristina retornou como apresentadora e foi recebida com muito carinho pelo público, mas segundo algumas informações aí internas e até informações do Gabriel de Oliveira, da coluna Canal D, a própria apresentadora ela está um pouco insatisfeita em relação ao formato atual do programa e também aos resultados de audiência que não estão de acordo com as expectativas iniciais. Sabe, essa insatisfação não é recente, ela tá meio que assim temerosa com essa questão do horário que o programa foi colocado. Ela esperava que o programa fosse exibido na faixa das 5, como era exibido antes, 4h40, não 2h45. Então a permanência do programa é um pouco incerta, porque a Cristina já teria manifestado essa preocupação com a escolha dos convidados, enfim, com a audiência, com os comentários também negativos que isso pode acabar influenciando na emissora, né? Tirar o programa do ar, modificar. Eu acredito muito que vai ter mudança de horário. É bem possível que daqui a uma semana aí o Casos comece 5 da tarde ou 4h40. Tenho certeza absoluta que eles vão mudar o horário do programa. Tenho certeza. O SBT não consegue manter um programa no ar ali durante um período no horário. Aí não consegue consolidar o público. Casos de Família começa hoje 2h45. Você pode ter certeza que vai começar ou 4h40 em outro momento, daqui a uma semana, 2 semanas, ou 5 da tarde, entregando talvez até para o Tá Na Hora. Porque, infelizmente, a audiência inicial de 2.9 foi muito insuficiente. Claro que na terça-feira chegou perto da vice, mas é um padrão que o SBT não espera para um programa desse porte, né? Principalmente na faixa que ele está sendo exibido, onde há uma concorrência muito grande, porque a Cristina não queria concorrer com o Eliandro Passaia, né, no Balanço Geral da Record, que é vice-líder aí isolado e, enfim, marca 5 pontos, 6 pontos. Então essa troca, né, de formato ainda não foi uma decisão consolidada pelo telespectador. Mais do que isso, algumas fontes estão relatando que o clima nos bastidores está um pouco tenso e que a Cristina tem se demonstrado aí um pouco cansada, né, de ter que ficar enfrentando pressões aí constantes para poder aumentar, como tinha antes, o número do programa, né? Porque é um formato que não tem que ficar mudando, né? O formato é esse.
além de dar também com críticas e também, enfim, profissionais que surgiram ali junto com o retorno do programa. Além das questões de audiência e também formato, há uma discussão sobre a escolha dos convidados, né, das subcelebridades, para poder ali participar das discussões do programa que não tem agradado e não vão agradar muito o público, né? A da estreia já não agradou, então isso pode somar aí ainda mais para essa incerteza sobre a permanência do programa ao longo do tempo, mudança de horários que podem acontecer, mas enfim, Casos de Família retornou. Muita gente até achava que quem iria apresentar seria a Cariúcha ou até o Pablo Marçal, Jojo Todinho, mas a Daniela que pediu que a Cristina Rocha voltasse. A Cristina Rocha estava se destacando muito em outros trabalhos e a Dani convidou ela e ela aceitou prontamente e o programa retornou. Agora vamos ver se vai dar uma audiência legal e o SBT principalmente, que depende da programação, mantenha o programa ali num tempo sem modificar, que eu acredito que não vai acontecer. Daqui a um tempo eles vão mudar com certeza o programa de horário. Tá? Eu tô repetindo isso várias vezes porque é uma coisa que é importante a gente deixar frisado. E vocês vão ver, vocês vão acompanhar isso nas nossas páginas. SBT muda Casa de Família de horário. De 12h45 vai passar a ser 5 horas. Vocês podem aguardar. Tá dada a informação aí de que o SBT trouxe de volta o Casos de Família com Cristina Rocha na faixa da tarde, competindo diretamente com o Balanço Geral da Record. E na sua estreia não teve uma audiência muito boa, mas teve uma repercussão, né? Porque o SBT tem um engajamento muito grande, legal. Mas o Ibope não colaborou ainda. Mas se deixarem nesse horário aí, quem sabe ele se consolide, né? Na terça-feira ele chegou quase na vice-liderança, marcou 3.8 contra 4.9 da Record com o Rico e o Lázaro. Então, chegou perto ali, né, um pouquinho da Record com a vice-liderança. Pode ser que em algum momento marque, mas tudo é uma questão de tempo, porque televisão é hábito. Tá bom? Tá dada a informação, siga a gente no Instagram, @BastidoresDMUFC e também no Twitter, né, que é o X BastidoresDM. Valeu, gente!